Juve, storia di un grande amore, bianco che abbraccia il nero, coro che si alza davvero, solo per te e la Ju. Hoje teve Juventus e Napoli em Turim. A Juventus deu um vacilo no começo do jogo, saiu perdendo, com 10 minutos de jogo. Mandzukic fez 2 gols, o terceiro gol desviou, o Cristiano Ronaldo desviou, o Bonucci entrou, fez um gol no segundo pau. 3-1 para a Juve, atropelou o Napoli, 100% de aproveitamento do italiano, rumo ao octa, sei lá, 8 vezes campeã seguida na Itália. Vamos conferir a rodada do vídeo de ontem. A gente escolheu 5 jogos da Inglaterra. O primeiro jogo foi Arsenal e Watford. A gente sugeriu a vitória da casa, a 1,50. A gente sugeriu 3-1, foi 2-0. A gente sugeriu também um jogo acima de 2,5, a 1,60. Não rolou, foi red esse jogo. O segundo jogo foi Huddersfield e Tottenham. A gente sugeriu a vitória do Tottenham fora, 1,50. 0-3, foi 0-2. Um gol do Harry Kane e o segundo do zagueiro, esqueci. Não me lembro quem foi o segundo gol. Ou então a gente sugeriu um handicap de -1, tendo que ganhar por 2 gols de diferença para não ter a aposta devolvida. O Tottenham, a 1,75, foi beleza também, ganhou por 2 gols de diferença. O terceiro jogo foi o Newcastle contra o Leicester. O Jamie Vardy fez um gol de pênalti. O segundo gol eu não me lembro, a gente sugeriu um acima de 1,5 a 1,40. A gente sugeriu 1-2, foi 0-2. Ou então o X2, o Leicester não perdendo do Newcastle, que vem numa fase terrível. A 1,48 foi beleza também. O quarto jogo foi Everton e Fulham. A gente sugeriu ambos marcam a 1,60, 2-1. Foi 3-0 pro Everton. A gente comentou até do ataque do Everton, né? O Sigurdsson fez um gol e o Tosun fez outro. O terceiro não me lembro. Ou então um jogo acima de 2,5 a 1,60 também. O acima de 2,5 foi beleza. Vitória a gente não errou nenhum. Vitória, o time ganhando. Teve até um placarzinho cravado aqui no... E o último jogo foi City e Brighton. A vitória do City no primeiro tempo a 1,36. Foi 1-0 no primeiro tempo. A gente sugeriu um 3-0. E a gente falou brincando também de um esculacho, né? Em vez de botar um handicap de 1,5, tava pagando pouco também, parecido com o caso do primeiro tempo. Botar um handicap de 2,5, tendo que ganhar por 3 gols de diferença o City. Ele ganhou só por 2 gols, foi red aqui também. Mas os outros jogos também foram bem legais. Só o finalzinho do dia que não acabou legal. E vambora. Se quiser mais análises, tem meu WhatsApp aqui embaixo, me chama. A gente bate um papo. Visita também o Instagram da bet4invest.com. Eles têm várias análises, várias dicas bem legais. E vamos para amanhã. Amanhã eu separei 4 jogos, os 4 da Eliteserien, a primeira divisão da Noruega. Os 4 às 13 horas. Vamos começar. Noruega, Eliteserien, 13 horas. O Hammarby enfrentando o Kristiansund. O Hammarby jogando em casa são 6 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Marcou 23 gols em 6-3, 9-2, 11. São um pouquinho mais de 2 gols de média marcado. Com 15 gols sofridos, também um pouquinho mais de 1 de média sofrido. Em 8 dos últimos 10 jogos ele sofreu gols, o time do Hammarby. Em 7 dos últimos 8 jogos em casa, ambas equipes marcaram. E ele marcou 1 ou mais gols em 8 dos últimos 8 jogos em casa. Ele sofreu em 8 dos últimos 10, ele marcou em 8 dos últimos 8. Ele tem o Regiununsen, que beleza, vê? Com 9 gols, e o Tonelada com 8 gols também. Com 8 gols, 9-1, são os dois maiores artilheiros do time do Hammarby. Contra o Kristiansund, que jogando fora de casa só tem 3 vitórias, 3 empates, perdeu 5 vezes. Marcou 16 gols, sofreu 21. 3-6 com 5-11. Quase 2 gols de média sofrido, é o que tem de ataque, de gols marcados do Hammarby. E 16 de média marcado, é parecido também com o que tem de média sofrido. Em 10 dos últimos 10 jogos o time do Kristiansund sofreu gol. Marcou 2 ou mais gols em 5 dos últimos 7 jogos fora de casa. Fora de casa ele marca uns golzinhos. O Tchau tem 8 gols e o Bambá também tem 8 gols. São 2 times que têm artilheiros que se destacam. Eu vou sugerir ambas as equipes marcam a 1,60 ou a vitória do Hammarby em casa a 1,95. Eu vou sugerir um 3-1. Eu botei isso aqui porque é o seguinte. Se eu vou sugerir pra você que o time vai ganhar em casa e que o jogo vai ser ambas marcam, é porque a galera pergunta: Thiago, você acha que vai ser 2,5 esse jogo? Com certeza, né, cara? Se ambos marcam e alguém ganha, tem que sair 3 gols no jogo, concorda comigo? No mínimo. Vamos lá pro segundo jogo, também da Noruega, também da primeira divisão, a Eliteserien. O Haugesund enfrentando o Bodo. O Haugesund vem de 2 derrotas em casa
em casa, mas eu acho, se eu não me engano, eu não anotei, mas eu acho que foi pro Bran e pro Rosenborg. Assim, o Bran acho que é o segundo ou terceiro colocado, o Rosenborg tradicionalíssimo. Pra quem podia perder em casa, o time do Roger Sund, acho que ele perdeu já, tá ligado? É, porque a campanha dele em casa é boa, velho. Ele tem 6 vitórias em casa, 2 empates, 3 derrotas, duas sendo essas duas que eu citei agora. 17 gols marcados em 6 e 3, 9, 2, 11, quase 2 gols de média marcado, com um pouquinho mais de 1 de média sofrido. Em 10 dos últimos 11 jogos frente a frente contra o Bodo, aconteceram mais de 2 gols e meio. Em 6 dos últimos 7 jogos frente a frente, ambas equipes marcaram. E em 12 dos últimos 15 frente a frente, ambas equipes marcaram. Eles marcaram em 6 dos últimos 7, em 12 dos últimos 15. Ele ganhou os 3 últimos frente a frente, independente da ordem, jogando em casa ou fora, ele ganhou os últimos 3. Contra um Bodo que vem de 2 derrotas, jogando fora de casa não é nenhum espetáculo, tem 2 vitórias só, 5 empates, 4 derrotas, marcou 8 gols em 11 jogos, é menos de 1 de média marcado, com 14, são mais de 1, quase 1,5 de média sofrido. Só ganhou uma vez nos últimos 6 jogos que ele disputou fora de casa, e em 7 dos últimos 9 jogos dele aconteceram mais de 2 gols e meio, e eu vou nessa, um jogo de ambas as equipes marcando pelo confronto deles, tá ligado? 10 dos últimos 11 acima de 2,5, 12 dos últimos 15 ambos marcaram. E eu acho que o 6, 2,5 a vitória do Roger Sund em casa, eu acho que ele ganha em casa, tá ligado? Tá pagando 2,10 a vitória dele. Porra, eu tô quase mudando aqui. Ambos marcam na vitória do Roger Sund, um 2-1 aí o placar. Um placar você vê a conclusão que você vai chegar. O terceiro jogo das análises, também pela Elite Série, também às 13 horas. O Vålerenga enfrentando o Start. O Vålerenga, 7 jogos sem perder pro Start. 7 jogos sem derrota frente a frente. Ele ganhou por 2 ou mais gols, 3 dos últimos 3 jogos frente a frente contra o Start. Ele ganhou, não é que ele marcou, ele ganhou por 2 ou mais gols, 3 dos últimos 3. Ele ganhou no primeiro tempo esses 3 jogos do Start. Ele marcou gol no primeiro tempo e acabou ganhando no primeiro tempo. Ele ganhou 7 dos últimos 10 entre eles, no confronto direto. E em 4 dos últimos 5 jogos em casa do Vålerenga aconteceram mais de 2 gols e meio. Contra um Start que só conseguiu vencer uma vez nos últimos 11 jogos fora de casa. Perdeu por 2 ou mais gols 5 dos últimos 8 jogos fora. Ele ganhou por 2 ou mais 3 dos últimos 3 frente a frente. Ele perdeu por 2 ou mais 5 dos últimos 8 fora. Tá com cara até de handicap esse jogo aí. Ele sofreu 1 ou mais gols em 11 dos últimos 11 jogos que ele disputou fora de casa. E tem 2,09 de média sofridos. Eu vou de vitória na casa, o Vålerenga, 1,57, tá legal. Eu vou cravar um 3-1 Vålerenga também nesse jogo. E o último jogo das análises, o Sarpsborg enfrentando o Strømsgodset. O Sarpsborg, em 10 dos últimos 12 jogos, ambas as equipes marcaram. Ele ganhou por 2 ou mais gols, 4 dos últimos 7 jogos que ele disputou em casa. Ele ganhou por 2 gols de diferença, 4 dos últimos 7 jogos em casa. E ele marcou 2 ou mais gols em 6 dos últimos 8 jogos em casa. Contra o Strømsgodset, que em 6 dos últimos 6 jogos, ambas as equipes marcaram. Ambas marcaram em 11 dos últimos 14 que o Strømsgodset fez fora de casa. É um índice muito alto de ambos marcam, né? Ele sofreu 1 ou mais gols em 14 dos últimos 14 jogos fora. E o Strømsgodset marcou 1 ou mais gols em 12 dos últimos 12. Ele sofreu 1 ou mais em 14 e marcou 1 ou mais em 12. Eu vou de ambos marcam, cara, nesse jogo. Eu vou cravar um 2-2. E é isso, galera. Fora as análises pra amanhã. Se curtiram, se inscreve. Tem vídeo quase todo dia. Tem meu WhatsApp aqui embaixo, me chama. Um abraço, boa sorte pra nós, mano.